Olá, meus amores, meu nome é Rose, bem-vindos ao meu canal. Como primeiro vídeo do canal, irei trazer sobre minha experiência com a Espaço Laser. Eu fiz uma depilação a laser há um ano atrás, fiz a última sessão há um ano atrás. Vou contar minha experiência, como foi, se eu gostei, se eu irei continuar, se eu irei fazer a manutenção, quais os pontos positivos e negativos. Eu selecionei 10 perguntas com respostas, eu irei responder todas as perguntas. A primeira pergunta, eu selecionei 10 questões. A primeira pergunta é: a depilação a laser já na primeira sessão dá resultados? Na época que eu fiz o meu pacote em 8 de outubro de 2022. E na primeira sessão, o pelo tem que estar aparente, tem que estar na pontinha. E na primeira sessão você já vê, já dá resultados, né? O pelo, ele demora a crescer, ele não fica da mesma forma como o pelo normal. Quando você passa a gilete, ele fica diferente, né? Ele demora a crescer. A segunda, é um método definitivo? Não é um método definitivo. Nunca mais vai nascer pelo em você. Você tem que fazer, dependendo, né? Tem pessoas que têm um pelo mais grosso, tem pouco pelo. No meu caso, como eu tinha muito pelo, não foi definitivo, né? Eu fiz 10 sessões. A cada sessão tem que dar um intervalo de 45 dias. A cada sessão é feito essa manutenção. Você volta lá para fazer com o pelo na pontinha. E não é um método definitivo, dependendo da pessoa, porque tem pessoas que, cada pessoa é diferente, né? Tem pessoas que têm hormônios, tem mais hormônios, tem pessoas que não têm muitos hormônios, tem mediano, e também depende da quantidade de pelos, né? Quem tem muito pelo provavelmente vai ter que fazer uma manutenção, que é o meu caso. Pergunta de número 3. A depilação a laser dói? Não dói, chega a ser um desconforto pequeno. Então, se você for fazer, não dói, mas é um pouco desconfortável, porque você tem que ficar em posição de borboleta. E não tem que ter medo, porque não tem que ter vergonha, não tem que ter medo, porque é um procedimento profissional. Você vai estar lidando com um profissional e o único paralelo que vai ter é só essa intimidade mesmo, que você vai ter que ficar praticamente despida, né? Pergunta de número 4. A grávida pode fazer depilação a laser? Sempre é recomendado a pessoa perguntar ao médico obstétrica se a pessoa pode fazer esse procedimento. Porque eu lembro que na época que eu fiz, ela explicou tudo, né, do começo ao fim, que sempre tem que ter um acompanhamento do médico. Nunca eles vão fazer sem o médico autorizar. Então passa por um médico para saber se realmente a pessoa está apta, né, a fazer o procedimento. A quinta pergunta, que contribui com a quarta, é: quem amamenta pode fazer depilação a laser? Tem alguma contraindicação? Não tem contraindicação, mas também é necessário fazer uma visita ao médico, uma consulta ao médico, para saber se isso interfere, se a pessoa pode fazer normalmente. Pergunta de número 6. A depilação resolve a foliculite? Para quem não sabe, a foliculite é aquela alergia que você tem, né, na região onde você depila, e fica vermelhinho, às vezes escurece, porque agride a pele, né? Quando eu fazia depilação com gilete, eu tinha muito foliculite. Inclusive, as minhas regiões, tanto na axila como na virilha completa, era um pouquinho escura, por conta dessa agressão, né? Que é aplicado na pele, né? Você agride sua própria pele. A sétima questão: posso usar pomada anestésica para a depilação a laser? Quando você vai fazer a depilação, eles recomendam você não utilizar nenhuma pomada e não pode ter se exposto ao sol. Quando eu ia fazer a depilação, eu ia com um pontinho, com o pelo aparente, e não podia levar sol e também não podia usar pomada. Se tivesse com pomada, o produto não era aplicado na pele. A depilação a laser deixa a pele escura? Depende, se você tiver uma alergia. No meu caso, eu tive alergia, eu tive que usar uma pomada. Todas as vezes que eu ia, quando eu saía de lá, no primeiro dia, no segundo dia, já dava aquela coceira, ficava irritado. Então eu falei com a pessoa que fazia a depilação, todas as vezes que eu ia, era uma pessoa diferente, na maioria das vezes, né? Ela disse: ó, você tá tendo alergia, pomada, o produto não era aplicado na pele.
A depilação a laser deixa a pele escura? Depende, se você tiver uma alergia. No meu caso, eu tive alergia, eu tive que usar uma pomada. Todas as vezes que eu ia, quando eu saía de lá, no primeiro dia, no segundo dia, já dava aquela coceira, ficava irritado. Então, eu falei com a pessoa que fazia a depilação, todas as vezes que eu ia, era uma pessoa diferente, na maioria das vezes, né? Ela disse, ó, você tá tendo alergia, para poder não ter essa reação, porque não é normal. Então, eu tive que tomar. Pergunta de número 9. A depilação a laser clareia a pele? As pessoas têm a ideia de que você fazendo depilação, você vai ter as suas regiões íntimas clarinhas. Só que isso é um mito, porque se você tem a sua pele ela já é escura e você tem, como eu posso falar, quando você tem muitos hormônios e isso contribui com o escurecimento das regiões, não vai mudar tanto, vai mudar um pouco porque a Gillette ela agride muito a pele. Então, não vai clarear, vai ser de acordo com o seu organismo, depende de pessoa para pessoa. E número 10. Qual o preço da depilação a laser de forma definitiva? Não existe um preço definitivo. Se eu terminei minha sessão. A minha última sessão foi em 10 de março de 2024. Pronto, foi 10 de março de 2024. Como o meu pelo começou a nascer novamente, então eu tinha que continuar o tratamento, fazer mais 18 sessões. Então, eu não quis por conta da questão financeira, mas as 10 sessões que você tem que fazer, eu fiz, o valor total deu R$ 1.559,40, dividido em 18 vezes. Então, foi 18 vezes de R$ 89,60, mais ou menos. Então, foi esse valor total. Vou deixar uma foto aí ilustrando. E, resumindo, qual minha opinião, se vale a pena, se eu faria novamente, se teve um custo-benefício, se eu gostei. Em resumo, eu gostei porque o pelo voltou a crescer, só que não foi da mesma forma. O pelo, ele tá mais fino, mas ele tá nascendo, tanto na parte da axila como na parte da virilha completa. Vou mostrar 2 fotos como é que tá nascendo hoje. Só não tenho foto de antes porque eu guardava só as fotos, guardei só a foto, né, depois do tratamento, como é que ele nasce. Então, na virilha, o pelo nasce mais escuro, não. Eu vi que, porque não pode mostrar, lógico, né? Mas o pelo, ele nasceu mais na virilha do que na axila. Na axila nasce pouquíssimo. Mas se eu tivesse condições, eu iria fazer mais 10 sessões para o pelo não nascer por um tempo, né? Porque independente, o pelo vai voltar a nascer. Como as pessoas responsáveis por essa área dizem, o pelo ele volta a nascer, independente, ele vai voltar a nascer porque faz parte do seu corpo, faz parte do seu organismo, o seu corpo está funcionando, então é normal que nasçam pelos, né? Então, por uma parte, eu gostei, porque não nasce da mesma forma, eu não me preocupo, tipo, tô no ônibus, tô segurando aqui, aí de repente tá um monte de pelo. Não vai ter um pelinho aqui, outro ali. Inclusive, no meu primeiro vídeo, né, falando sobre essa experiência, eu vim até com uma blusa assim para poder mostrar para vocês que, por exemplo, deixa eu ver, ó, eu tinha as axilas mais escuras, agora não tá tanto, mas como eu não agrido mais a pele, ela não tá tão escura. Mas assim, ó, tem uma semana que eu não me depilo. Tem pouquíssimos pelos. Deixa eu pegar aqui, mostrar mais perto. Ó, eu tinha axila muito escura e muita foliculite. Eu vou mostrar a foto também. Aqui não nasce quase nada, mas na virilha nasce mais. O meu ponto negativo é esse, porque
Quando eu fiz, eu achava que era definitivo, né? Eu não tive a curiosidade de ir no YouTube, pesquisar se era para sempre. Eu fiz conforme a vontade, né? Que era um sonho de fazer, mas não sabia que não era definitivo. Mas não sabia que não era definitivo. Então, depois que eu terminei as 10 sessões, eu precisei, eu fui orientada a fazer mais 10 sessões, porque estava nascendo o pelo novamente. Então, o meu ponto é positivo por isso, porque não está nascendo como antes, não me preocupe em retirar. O meu ponto negativo é que você tem que pagar mais 10 sessões, né? Caso os seus hormônios sejam mais, né? Como outras pessoas que precisam fazer, que é o meu caso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu primeiro vídeo, né? Então, essa foi a minha experiência com a Espaço Laser. Espero que ajude outras mulheres ou outros homens também, que os homens podem fazer, né? Se vocês tiverem dúvidas, coloquem no comentário, deixem seu like e se inscrevam no canal. Beijos e até mais!